Bom, pessoal retrô, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo a gente não vai ver placa GP, tá? Nesse vídeo a gente vai ver outra coisa e eu já vou mostrar para vocês. Mas eu queria falar que no vídeo anterior o meu áudio não saiu bom, tá? Ele não saiu legal, porque eu tava ajustando e entre os cortes, né, entre as gravações, eu tava revendo os vídeos de como a gravação ficava, e eu tava revendo e tava achando a gravação da minha voz muito ruim. E eu até tinha pensado que eu teria que devolver o microfone que eu adquiri para fazer essas gravações e adquirir um outro microfone diferente, porque eu acho que ele tava com a gravação muito ruim. Mas na realidade o problema era que eu tava reproduzindo as gravações na saída de áudio da TV que eu tenho aqui para teste na bancada, que tem um som horrível, tá? E o problema era a saída de áudio, não a gravação, tá? E acabou que eu acabei prejudicando o áudio, porque na tentativa de consertar essa gravação ruim, eu acabei no OBS aplicando filtro de redução de ruído, enfim, um monte de coisa para tentar deixar a minha voz melhor, quando o problema, na verdade, era só a caixinha de som da TV que era ruim, enfim. Então, acabou que na renderização final o áudio ficou muito ruim. Eu espero que nessa renderização o áudio vai ficar melhor, mas eu tô ajustando ainda, então vamos com paciência aí, tá? E além do áudio, a gravação também ficou em HD e não Full HD. No OBS a configuração estava errada, então eu tive que ajustar isso agora para a gente conseguir gravar certinho. E eu também preciso fazer algumas melhorias na minha máquina de gravação, porque até para gravar em Full HD 60 fps, o disco não é legal. O disco dá uma pipocadinha aqui, e eu sei que talvez nessa gravação eu tenha alguns problemas, tá? Vamos ver como vai ficar a sincronia de áudio aí, enfim. Mas é uma coisa que mais pra frente eu vou melhorar, tá? Mas hoje a gente não vai ver placa de vídeo, tá? O que eu queria falar é o seguinte: pra quem acompanhou aí nos shorts, eu tô catalogando todas as minhas placas de vídeos, as que funcionam, as que não funcionam. No total, eu tenho aqui na base, entre PCI Express, AGP, PCI e ISA, eu devo ter umas 100, 110 placas de vídeo, tá? Dessas 100, 110, metade não, 35, 40 estão na lista de placas de vídeo e não funcionam. E ou eu já diagnostiquei e é um problema que não compensa resolver, ou que eu ainda não tenho equipamento para resolver, ou eu ainda não diagnostiquei, tá? E eu acredito que dessas 40, eu devo tirar daí e conseguir recuperar e fazer funcionar umas 10. Vai chutando, sendo bem otimista, umas 10, 15 sendo otimista aí, tá? Mas isso vai ser com o tempo e eu queria dar uma variada nos vídeos do canal. Tem outras coisas que eu preciso ver e trazer aqui no canal para vocês. Então hoje a gente vai ver isso, tá? O que eu tenho aqui, galera, é esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui, tá? Esse carinha, deixa eu colocar melhor para vocês. Só afastar um pouquinho vocês. Aí. Bom, esse carinha aqui é um IBM ThinkPad, acho que é um 600X ou X600, tá? Se não me engano, ele é Pentium 3. Vamos abrir ele aqui. Com calma, porque esses carinhas tendem a ter um plástico muito ruim, tá? Pentium 3. Não sei se vocês conseguem ver. Pentium 3, tá? É um 600X, um ThinkPad 600X. E eu pessoalmente gosto muito dos IBMs ThinkPad, até os T60 mais ou menos, da era Pentium 4, Socket 462, acho que estou confundindo, não lembro qual que era a Socket. Mas até essa era eu tenho alguns exemplares, tem alguns exemplares mais antigos, vocês já viram no canal, os ThinkPads, aqueles grossão, não me recordo do modelo agora, que era se eu não me engano eu tenho um que é Pentium 1 e um que é Pentium 2, se eu não me engano. E eles são máquinas que, na minha opinião, é muito icônico, tá? A IBM nessa época realmente tentava inovar e trazia esses computadores que eram voltados mais para office e trabalho, tá? Do que qualquer outra coisa. A ThinkPad é uma série voltada para uso de trabalho, office.
E é uma série que era, assim, bem robusta na época, tá? E que valiam um bom dinheiro, tá? Essa série de notebooks da ThinkPad, da IBM, acho que até o 500X, tá? Acho que até a geração anterior desse aqui, ou o 400, que foram os primeiros Pentium 3, elas tinham grandes problemas com o plástico, tá? E se eu não me engano, nesse aqui já, e depois mais para frente, a IBM meio que resolveu esse problema do plástico, que ela usava um plástico de baixa qualidade, mas que na época não era um problema e que só passou a ser um problema recentemente, tá? Agora que esses carinhas são clássicos, se a gente pegar os... Vocês viram aí no canal os IBMs que eu tenho aí, os mais antigos, Pentium, Pentium 2, os ThinkPads, os plásticos são extremamente sensíveis, tá? Eu até mostrei no canal um Epson 486, acho que era um Epson 486, que era um notebook mais antigo, mas que o plástico ainda está em perfeito estado, assim, não está frágil, nem nada, tá? Era mais uma questão da IBM, na época, barateando um pouco o custo, porque os notebooks já eram caros, e para tornar competitiva, ela precisava reduzir o preço em alguma coisa, né? Gastar um pouco menos em alguma coisa, tá? E eu acredito que nessa série ela já meio que resolveu isso, tá? É claro que esse plástico já tem aí, eu não lembro, deixa eu ver quanto que é a data de lançamento desse cara aqui. O 99, talvez. Por aí. 99, 2000, virada do século, mais ou menos era essa máquina. Não tem exatamente uma data de fabricação que eu tô vendo. 2000. 6 de 2000. Mês 6 de 2000, tá? Então, assim, um plástico de 25 anos, tá? Então, o fato dele estar... E aqui ele tá muito inteiro, muito mais que muito notebook que eu já peguei, já é um ganho, tá? Já é um belo de um ganho, tá? O notebook realmente está muito bom. Então, assim, ainda é um plástico frágil, tá? Essa série aqui de ThinkPad e aqueles mais... aquela série que eu tenho vídeo aí no canal, eu tô no processo de achar um exemplar só a carcaça, tanto desse e do outro, mas é muito difícil de achar, principalmente do outro, porque a carcaça é uma coisa que todo mundo que coleciona esses notebooks precisa. Mas eu quero achar a carcaça desses notebooks para fazer uma réplica, para poder substituir. Eu tenho um ThinkPad que funciona tudo, mas que a carcaça está destruída e seria bom eu imprimir na impressora 3D uma carcaça substituta. Se alguém conhecer aí na internet e tiver disponível um modelo e quiser me mandar, às vezes precisa só de uma adaptação, alguma coisinha assim para chegar no modelo certinho que eu tenho, seria excelente. E aí eu faço um vídeo no canal da gente imprimindo uma carcaça nova, tá? Bom, então vamos para esse notebook, tá? Então esse aqui é um ThinkPad 600X, é um Pentium 3, tá? Antes de mais nada, eu vou dar uma boa limpada nele, porque ele tá bem sujo. Eu não sei se eu consigo aproximar para vocês verem, mas ele tá assim, ó, ele tá bem sujinho. Eu vou pegar um produtinho ali, a gente vai limpar ele e conversar, tá? Além dele, veio um acessório bem interessante. Foca aí, câmera. Veio um acessório bem interessante, que é esse cara aqui, tá? Ele tá faltando o cabo. Ele tem um conector aqui e tá faltando... Deixa eu mostrar para vocês. Ó, tem um conectorzinho aqui. E, se não me engano, saía daqui um cabo USB, tá? E tá faltando esse cabo, tá? Eu não procurei na internet para saber se é fácil achar esse cabo. Eu acredito que não. Eu acredito que talvez na gringa, no eBay, a gente ache esse cabo, tá? Mas eu tô pensando, se eu conseguir achar pelo menos o manual de serviço e ver qual que é a pinagem aqui, tá? Desse conector, talvez a gente consiga internamente substituir ele por um outro conector, talvez mini USB, alguma coisa assim que seja mais fácil de achar cabo para ele, tá? Até porque esses conectores são parecidos com aqueles conectores que tinham naquelas cards PCI, PCMcia, né? Que eram muito frágeis, tá? Eles quebravam muito fácil, tá? Isso daqui dá para ver aqui, ó. É um leitor de CD USB portátil, tá? Bem interessante, tá? Um acessório bem legal que vinha com esses notebooks, tá?
Ele tem um leitor de CD aqui, mas ter um leitor CD secundário era algo que algumas pessoas compravam na época e é bem interessante ter esse acessório aqui. E ele parece estar bem inteiro, tá? Seria interessante a gente ver se ele funciona, tá? Então eu vou pegar uns produtinhos para a gente dar uma limpada nesse notebook e a gente ligar ele. Talvez eu desmonte ele para a gente trocar pasta térmica, alguma coisa assim, tá? Mas primeiro vamos dar uma boa limpada e aí depois a gente talvez desmonte e faça uma limpeza interna, tá? Então, pessoal, melhorei um pouquinho a iluminação para vocês poderem ver o que eu estou fazendo, tá? Então dá para ver que já ficou bem mais pretinho, né? Enfim, ele ficou aí bem mais escuro o plástico, já deu uma boa restaurada. Esse produto, como ele é um produto automotivo, nesse notebook ele vai durar um bom tempo aí, ainda assim, e a hora que ele começar a perder, eu limpo ele de novo com um Veja aí, alguma coisa assim, e reaplico o produto, tá? Geralmente toda vez que eu uso um notebook meu que fica guardado, eu dou uma limpada nele de novo para restaurar ele, sempre manter o plástico dele bem limpo, tá? Mas é interessante, então tá faltando realmente um negocinho aqui, tá? O resto tudo eu testei, tá tudo funcionando. O teclado dele tá muito bom para um notebook aí de, vamos lá, 25 anos, né? Tá muito bem conservado, tá? Os plásticos estão muito bons, tá tudo certinho, sem ter nada quebrado, o que é excelente, porque mas acontece com esses notebooks o plástico quebrar, né? É ressecar. E para essa idade de notebook ele está muito bem conservado. Ele está faltando algumas coisinhas, mas enfim. Eu já peguei notebook. Eu tenho notebook que o plástico tá terrível, assim. Eu queria tentar uma pinça, talvez, ver com isso aqui, chegar aqui nesse. Tem um negocinho branco ali. Eu não estou conseguindo pegar e limpar ele. Ver se com um negocinho bem fininho eu consigo arrancar ele fora. Ele tá bem na borda ali. Acho que é tipo uma umidade que acumulou. E ela tá bem difícil de limpar. Esse notebook provavelmente ficou guardado em algum lugar que pegou muita umidade. Viu? Sorte que a placa-mãe dele parece estar funcionando tudo certinho. Viu? Deu sorte. Não deu nenhum problema. Instalou o sistema operacional sem nenhum problema. A temperatura do processador parece estar ok. Só que a gente não testou nenhum jogo, né? Mas acredito que eu nem vou desmontar ele para trocar a pasta térmica e isso porque ele provavelmente está ok, viu? Talvez numa próxima oportunidade eu faça isso, mas por enquanto está funcionando, então já é jogo ganho, né? Então, mais produtinho aqui. A tela dele também tá muito boa, coisa que esses notebooks dá muito problema, apesar que eu acho que essa série aqui já usava essas telas XGA, né? Elas já eram telas bem melhores do que as telas que saíam no. Inclusive, eu acho que a iluminação dessa tela já é diferente da iluminação da tela que saía naquele outro ThinkPad. Eu tenho um vídeo, inclusive, de convertendo a iluminação para LED. Fica bem melhor, dura bem mais tempo que os tubos de iluminação que saíam nessas telas aqui, tá? Provavelmente foi um notebook que não foi lá tão usado assim, tá? Para ele estar tão bem conservado, tá? Então aqui a gente tem essa porta aqui que muito provavelmente é relativa a... Eu acredito que aqui é onde a Dock 3 conecta, tá? Acho que é uma porta PCI, deve ser PCI aí o barramento. Tá? Entrada, saída de som, enfim, infravermelho, se não me engano. Aqui tem a parte das placas PCI CIA, tá? Geralmente era para ter um protetorzinho ali dentro, se eu não me engano, tá? Mas o que mais quebra nesses notebooks, tá, galera? O que mais dá problema nesses notebooks
essas pecinhas aqui, ó. Isso aqui é, cara, é batata. Quase todos os notebooks que eu peguei, essa portinha aqui dele tava quebrado, tá? É batata isso. Mas esse aqui tá inteiro, tá? É a parte de trás dele. Mouse PS2, VGA, porta paralela. Aqui tem mais porta de expansão, que eu acho que é onde a base de expansão conecta, tá? Ele tem até o símbolo aqui da base de expansão. Uma porta serial e alimentação. É interessante. Só faltou mesmo, que eu acho que seria interessante se ele tivesse sem a base e a porta de rede, tá? Mas nos anos 2000, rede Intelnet em notebook, acho que era novidade, né? Não era assim exatamente todo mundo estava usando. Talvez era mais interessante mesmo o modem já embutido no notebook. Tomar muito cuidado com isso que eu estou fazendo para não forçar aqui, porque senão eu acabo forçando a tela ali e estrago. Mas isso aqui já deu uma boa revitalizada no plástico, tá? Uma boa revitalizada no plástico desse notebook. Ele também ajuda a tirar essa sujeira que tem no plástico, né? Aí, ó. Uma boa revitalizada. É como se fosse um restaurador de plástico mesmo, tá, galera? Vamos jogar aqui atrás. E vamos virar ele aqui. Fazer aqui. Aqui a gente tem um USB, uma porta USB só. E vocês não estão vendo, né? Tem aqui, ó. Tá difícil a minha câmera, viu? Tá muito escura. Tem uma porta USB e uma porta modem, tá? Inclusive os pininhos dela estão. Vocês não conseguem enxergar os pininhos. Nossa, tá bem escuro para vocês, né? Enfim, os pininhos delas estão bem tortinhos ali. Eu vou tentar desentortar esses pininhos ali. Tem uma sujeirinha que está no plástico dura. Parece ter sido algum tipo de alguma coisa de esqueci o nome. Esqueci o nome. Tá difícil, hein? Esqueci o nome. Tô dando uma boa exagerada nesse produto, porque esse plástico, como ele tá bem ressecado, mofo, lembrei. Tem algumas coisas, principalmente aqui na parte de trás dele, aqui assim, parece que era algum mofo que tava aqui, tá? Eu acredito que a gente já limpou com o álcool já, mas ele ficou no plástico um branquinho aí, uma coisinha estranha, tá? Mas esse produtinho aqui, esse restaurador, ele dá ele dá aí uma boa, ele dá uma boa restaurada nisso, ele arranca bastante disso e ele vai impedir que cresça de novo qualquer mofo aqui, apesar que comigo esse notebook não vai passar mais por umidade, não vai ficar mais guardado para pegar mofo, enfim. E é claro aqui o que eles chamam da Ultra Slim Bay, né? Podia ter o Super Disk, o Drive Zip, tá? Que eu acho que, assim, sinceramente, eu acho muito difícil alguém na época optar consciente por um Super Disk ou até um Drive Zip no lugar de um DVD ou um CD, tá? Nos anos 2000 já estava relativamente bem popular CD e drive de DVD, já tinha DVD, né? Bom, vamos. Talvez flop, tá? Talvez flop aí, ok, mas o, o Zip Drive nem compensava, principalmente aqui no Brasil, tá? O Zip foi mais popular aqui no Brasil, teve bastante, mas esse Super Disk já era difícil lá fora, quem dirá aqui, né? O cara comprar disco, Super Disk aí, LS100, né? LS120. O acessório ali seria interessante a gente testar esse acessório
USB DVD aí, né, de CD, mas eu não vou conseguir porque eu não tenho o cabo dele, tá? Eu vou ter que até investigar, talvez dê para mim fazer alguma coisa aí pra gente usar esse acessório. Mas tá aí, limpinho. Passar também um pouquinho de produtinho nesse acessório. Perfeito. Basicamente impecável. Vamos botar o Windows aqui e vamos tentar instalar alguma coisa e ver como que ele vai se comportar. Bem bacana, tá? Mouse, coloquei um mousezinho funcionando. Provavelmente ele vai reclamar aí da data, alguma coisa assim, porque ele perdeu a bateria. A gente tem que talvez abrir ele para talvez trocar a bateria da BIOS dele para ele. Apesar que ele guardou ali a data, tá? Esses notebooks da IBM, a BIOS, essa BIOS dele é linda, né? Já falei, mas ela, mesmo com a bateria, às vezes ela dava uns problemas de corromper e tal, era meio chatinho, tá? Então, mas isso não impede o funcionamento dela, não, da máquina em si. Mas essa BIOS pode ser, às vezes, um pouquinho intriguenta e ela tem poucos recursos, tá? Por isso que fica a minha dúvida se colocasse a dock aqui, se essa máquina ela botaria uma placa gráfica diferente, tá? Seria possível colocar uma placa gráfica PCI. Não gostou? Por que ele não gostou? Funcionou até agora. Será que ele está pedindo para ligar e desligar de novo? Talvez. Bom, senhores, enquanto o meu computador ali tenta pegar a internet, pelo jeito não está pegando. Eu tô tenho 4 HDs IDE, desses IDEs aqui. Eu tenho quase certeza que nenhum deles funciona, tá? Mas eu vou tentar plugar eles aqui e ver se a gente tem algum comportamento diferente da BIOS, tá? Se eu conseguir plugar eles, tá? Porque tá faltando o negocinho aqui. Acho que plugou. Eu acho que plugou. Tá faltando um negocinho ali, então muito provavelmente não vou conseguir. Muito provavelmente ele vai dar o mesmo erro de BIOS. Eu queria entrar na BIOS dele, né? 161. Esse HD foi pro espaço mesmo. Ó. Dá para ouvir claramente que ele foi pro espaço. E minha máquina aqui não quer pegar a internet. Meu Deus do céu. Esse HD tá feio. Chances zero dele funcionar, né? E 0301. Eu queria que voltasse a pegar a internet pra gente ver esse erro 301. Eu acho que tá relacionado a sistema operacional, tá? Falta de sistema operacional. Mas pode ser outra coisa. Deixa eu tirar ele daqui. Eu consegui. Vou ter que tirar com um alicate. Meu Deus. Bom, tive que usar um alicate para tirar o HD. Vamos tentar outro. Já que esse não quis colaborar muito, né? Vou tentar esse outro aqui. Eu queria pelo menos entrar na BIOS dele, mas ele tá meio receoso de deixar eu entrar na BIOS, entendeu? Tô dando esse 301 e a minha internet não voltou a funcionar, que me ajuda muito, viu?
Tô pedindo para desligar. Esse 301, ele fala que é relativo. Eu tô dando uma pesquisada e aqui tá falando que o 301 é relativo a um erro de teclado. Eu já vi isso acontecer em alguns ThinkPads, que ele dá esse 301 relativo a teclado, quando você está segurando alguma tecla durante o boot dele, e ele dá esse erro aí. Ah, agora entrou na BIOS. Então, Pentium 3, 500 MHz. Legal. Quero ver se ele reconheceu o HD. Memória. Deixa eu voltar a tela para vocês. Eu adoro essa BIOS da IBM, cara. Isso aqui é um clássico. Então, memória. A gente tem instalado 262 MB, usável 130 MB. Tá. Display, single, múltipla. Para a gente usar a saída de vídeo dele externa. Ok. CPU. Ok. Boot menu F12. Quero ver se ele reconheceu o HD. Eu acho que não, tá? Eu acho que não. Vou tentar pegar um disco bootável, um CD bootável, para ver se a gente boota no sistema operacional. Bom, pessoal, então enquanto ele está bootando aqui, ele tentou bootar, mas eu perdi o timer aqui. Ele pediu para pegar uma tecla aqui. Tomar um refresco. Vamos bootar o sistema operacional nele aqui. Ele parece estar funcionando muito bem. Ventoinha funcionando normal. Seria bom eu desmontar ele para rever a pasta térmica, mas talvez eu nem faça isso, tá? Como está funcionando bem pra caramba esse notebook, eu tenho até medo de desmontar e ele parar de funcionar. Principalmente com relação aos plásticos quebrar e de novo, perdi o negócio ali. Principalmente com relação aos plásticos e ao flat do teclado, tá? É muito comum o flat do teclado dos ThinkPads dar problema, principalmente 25 anos depois, tá? Então, se eu não tiver que desmontar ele, melhor, tá? Vou deixar ele do jeito que tá. Vamos ver se eu não perco dessa vez o boot para eu apertar a tecla ali. Aí, tá bootando. Bom, mas vamos dar uma olhada aqui, então. ThinkPad 600 foi desenhado para ser uma versão mais portátil do 770. Originalmente com a CPU Pentium MMX 233 MHz. Os próximos modelos vieram com Pentium 2, 233, 266 e 300 MHz. Saía de fábrica com 32 MB ou 64 MB de RAM. Podia ser atualizado para até 320 MB usando SODIMMs de PC66, né? Tinha telas disponíveis em 12.1 polegadas e 13.3 polegadas. Acho que essa é 12.1 polegadas SVGA. O 600Z saiu como um upgrade e tinha CPU Pentium 2 300 MHz, 366 e 400 MHz. E também saiu com a tela de XGA de 13.3 polegadas. Modelo final da série, o 600X, então esse é o modelo final. Saía com Pentium 3 450, 500 MHz em dezembro de 99. Podia ter até 576 MB de RAM. E por fim, em fevereiro de 2000 e 2001, podia ter o Pentium 3 de 500 ou de 600 MHz. Então, essa máquina que a gente viu, 6 de 2000, que é o que está na etiqueta ali, né? 6 de 2000, provavelmente ela já era um dos últimos modelos ali com Pentium 3 500 MHz, tá? Bem interessante. Bem interessante.
Eu não vou ler todo o artigo, tá? Só quero saber mais ou menos as especificações técnicas dele, tá? Vamos ver se tem que falar alguma coisa. 600, setembro de 98. Saiu ali mais ou menos no final de 98, né? Abril de 98, meio de 98 para frente. E acho que o último modelo dele foi fevereiro de 2000, o último modelo 600X. Terminou em 2001, né? Então é uma máquina de 25 anos, tá? 13,3 polegadas, então esse aqui é o de 13,3 polegadas. Se ele reconheceu algum HD aqui, 13,3 polegadas colorida, Pentium 500 MHz, barramento de 100 MHz, 256 KB de cache. Esse aqui, no caso, está com 232 MB de memória, né? Equipado com uma placa gráfica New Magic NM2360 de 4 MB, AGP. Interessante, se não me engano, essa New Magic NM2360, ela era bem próxima das que tinha no... o HD parece estar funcionando. Vamos tentar instalar aqui enquanto a gente conversa. Vamos tentar instalar um sistema operacional nesse HD aí. Tá? Mas se eu não me engano, essa placa gráfica, essa GPU, vou procurar aqui. Vamos ver se a gente acha uma especificação nela. Mas assim, ela não era exatamente a melhor placa gráfica, tá? Mas ela saiu em vários ThinkPads dessa época, se não me engano. E ela, assim, se você queria jogar um Age of Empires aí, dava para jogar, tá? Era jogável, tá? A gente vai testar isso aqui, mas enfim. NM2660, GP1X, 4 MB de memória, lançado em 99. 100 MHz é o clock dela. É um clock bem baixo, mas para época, assim, ok, tá? Se não me engano, era uma placa gráfica portátil razoável aí. Ela já tinha alguns recursos de aceleração aí bem razoáveis, tá? O que mais a gente pode ver desse... Isso aqui é o que? Controladora de áudio. Ciro CS4624, tá? Se não me engano, ele já tem aqui... Deixa eu virar ele sem desconectar ali. Ele já tem saída de áudio, infravermelho, e acho que aqui é a entrada no microfone, e essa aqui eu não lembro o que era. Tá? Interessante. Acompanhava unidade de flop 1.444. Não tem? Esse aqui não tem, pelo jeito. Acho que o 600X já não saía com unidade de flop. Pode ser que esteja aqui atrás? Não está aqui atrás. Não. Talvez vinha num kit, tá? Não, eram as opções, Ultra Slim Bay, né? que tinha a opção do flop de 1.44 ou esse CD-ROM 2410X, tá? USB, tá? Esse aqui é de abril de 2001, então muito provavelmente o dono desse computador acabou comprando esse CD-ROM depois, provavelmente porque talvez ele precisasse usar aí, né? E a bateria de lítio de 3 horas, tá? Que a gente não tem aqui, tá? Bem interessante. Modelo final da série 600, Pentium 3, 400, 500 MHz, com tecnologia Speed Step, uma tela TFT, eu não gosto de tradução porque eu acho que às vezes caga aí. Uma tela TFT por padrão de 13.3 polegadas CGA. O modelo saiu com 6 GB ou 12 GB de HD. A gente está com HD de 40 GB aqui, então muito melhor. Um modem mini PCI, que é aquela porta que eu mostrei para vocês ali, mini PCI. E ele está sem. Pode ser que deu problema e o antigo dono tirou. Com CD-ROM ou DVD-ROM, eu não sei se esse cara aqui é um DVD-ROM, tá? Provavelmente seja só um CD-ROM. 64 MB de memória, podia ser atualizado para até 512. Seria interessante atualizar ele para 512 MB.
Eu acho que aqui ele está com 200, né? 200 MB que a gente viu. Bem interessante, bem interessante. Bem interessante. É o que eu falei, essas máquinas aqui da IBM, elas eram bem interessantes, tá? Para a época, sim. IBM ThinkPad, notebooks, feature, o último Pentium 3 Mobile a 650 MHz, com tecnologia Speed Step, modelos 5FU e 9FU somente. Esse aqui provavelmente era um modelo inferior. System Bus de 100 MHz para acesso rápido à memória e gráficos. Isso daí é interessante, né? A gente chegou tão longe hoje. SuperBee Technology and Performance. Trislim Bay e tal. Vamos ver os recursos que aqui a gente tem talvez um review mais 85 teclas, teclado de 85 teclas, tracking point com press to select, esse tracking point é o carinha aqui no meio, tá? Gerenciamento de energia on-screen, compatível com Windows 2000, 98, 95, 311, NT Workstation, OS 2 Warp V4, é o que eu falei. Era uma máquina para Office, tá? Uma máquina para Office, tá? E vamos ver, dá para saber exatamente qual que é o nosso, talvez dê, né? Se eu olhar a etiquetinha, talvez dê 4EU, esse aqui. 4EU, então é esse carinha aqui, ó, 500 MHz Pentium 3, cache de 256 KB e tal, isso a gente já viu. CD-ROM, então ele saía mesmo. Então esse aqui é um CD-ROM 24X, 10X, New Magic, ok. Não tinha saída. Interessante, os modelos superiores do 600X, 5EU para frente, né? Tinha saída de vídeo NTSC e PAL. Interessante. Isso quer dizer que se esses modelos superiores têm a saída de vídeo composite, muito provavelmente daria até para adicionar uma saída de vídeo composite. Você tem que até que ver, porque talvez na placa-mãe tenha o local ali para soldar o conector de saída de vídeo composta. Não que eu vá fazer isso, mas é interessante, porque muito provavelmente os modelos depois desse aqui, se tinham essa saída de vídeo composto, eles provavelmente não mudaram a placa-mãe, não. A placa gráfica é a mesma, então muito provavelmente só nesses aqui que não tinha soldado mesmo, tá? Que não tinha a porta soldada ali. Suporte a PC Card, ele tem bastante, tá? Ele tem aqui, se a gente dá uma olhada, e essa é uma coisa bem interessante dos ThinkPads, eles eram máquinas pensadas para ser máquinas expansíveis, então eles têm uma boa quantidade de expansão aqui para PC Card, ele tem duas atrás, duas aqui do lado, então é bem interessante, tá? Bem interessante, tá? Uma pena que a gente não tem a bateria dele, porta serial, USB, disquete, dock interface. A maioria dos ThinkPads tinham dock interface. Ó, vamos dar uma olhada nos upgrades que a gente tinha, as opções. Então, de fábrica, já podia sair aí com 256 MB de memória. Ó, HD+, o maior HD que você podia pegar na época era o de 18 GB. O adaptador Ultra Slim Bay, que é esse que a gente viu aqui, né? Podia ter um hard drive. Podia ter um hard drive no adicional. Um HD, né?
Bom, pessoal, essa deve ser a quinta vez que eu estou tentando gravar essa parte do vídeo, porque ou meu microfone dá problema, ou eu acabo reiniciando aqui a máquina sem querer, tem que colocar a instalação de novo, enfim. Mas enquanto ela vai instalando aí, vamos dar uma olhada nos acessórios que tinha disponível para essa máquina, tá? Então, primeiro o upgrade de memória, tinha os pentes de 256 MB aí no máximo, SDRAM. Deviam ser pentes bem caros, aqui não tem o valor, mas eu acredito que aqui no Brasil devia ser pentes de 250, 300 reais aí cada pente. Então significa que você teria que desembolsar aí umas 600 pratas aí provavelmente para conseguir o máximo de memória nesse notebook, tá? Na parte de armazenamento, o HD maior aí era de 18 GB. HD de notebook IDE, eles passaram a ter tamanhos mais parecidos com o desktop, acho que em 2004, mais ou menos, quando começou a sair notebook e já tinha HD IDE com capacidades maiores aí, até 120 GB ou até maiores, tá? Antes disso, eles eram tudo ali, acho que o maior que tinha era 40 GB, e ainda assim era super caro e não era fácil de se achar. E esses HDs IDEs é interessante porque hoje em dia eles são raros, tá? Difíceis de achar, tá? Geralmente eu substituo pelo cartão CF, que é uma boa alternativa. O meu outro ThinkPad Pentium 2, ele usa cartão CF e um adaptador para esse IDE 40 pinos, né, de notebook. Mas eu não tenho um adaptador, então eu não vou colocar nesse notebook. Então, estou usando esse IDE direto aqui, que parece que está funcionando. Bem interessante, tá? Um acessório aqui também é o segundo HD na baia Ultra Slim, que é essa baia onde está o DVD aqui, o CD do notebook, tá? Então é interessante, porque se a gente tem aqui esse cara aqui, que é o USB, leitor de CD USB, então você podia ter a opção de ter 2 HDs e um leitor desse aqui USB para quando você precisasse ler um CD ou um flop, né? Eu acho que era isso. Outros acessórios para essa baia era o CD-ROM, que é o caso desse cara aqui, né? O DVD, o Super Disk. Super Disk seria legal. Se esse notebook tivesse um Super Disk, seria legal. Mas muito provavelmente era muito improvável que alguém ia optar na época, já com um CD aí tão popular, já nos anos 2000, ia optar por um Super Disk LS120, tá? Para quem não sabe o que é o Super Disk é muito parecido com o Zip Drive, tá? Eu não tenho um. Eu cheguei aí aparecer um desses um tempo atrás aí nos grupos retrô, mas acabou que eu perdi a oportunidade. Mas seria esse carinha aqui, tá? Bem interessante, seria bem interessante se ele tivesse vindo com um, mas é muito improvável que alguma unidade dessa saiu como isso, que alguém optou por um Super Disk ao invés de um DVD ou um CD-ROM, tá? E o Zip, tá? Que também era um outro padrão interessante. Aí o Zip foi mais usado que esse Super Disk, apesar de que, se eu não me engano, o Super Disk ele era um pouco melhor que o Zip na questão de robustez, tá? Eu acho que ele era um pouco melhor, tá? Expansão, esse esquema das expansões é legal, tá? Selecta Base 600, Selecta Dock 3, tá? Acho que tem uma foto dela aqui embaixo, ó. Bem interessante. Então a gente consegue uma imagem melhor. Selecta é aquelas bases de expansão para os ThinkPads. ThinkPads, acho que até nos Lenovos sempre tiveram essas bases de expansão, sempre foram notebooks bem expandíveis, tá? Olha que interessante, cara. Uma imagem maior. Vamos ver aqui no eBay se aparece alguma coisa. Selecta Base, acho que é esse cara aqui, ó. Esse aqui é a dock, né? A internet está bem ruim, mas essa aqui era a base, que aí você coloca o notebook em cima, ela conecta uma das portas PCI ali atrás, né? Mini PCI. E se eu não me engano, a base ela adiciona porta serial, USB, adiciona mais portas aí no notebook.
E a dock, que é esse cara aqui, é bem interessante porque... Oh, meu Deus. A dock, ela adiciona aqui, se não me engano, você tinha a possibilidade de ter, adicionar aqui um drive 3.5, um flop, enfim. Bem interessante, tá? E acabava que o notebook virava praticamente um computador, né? Bem interessante. Os ThinkPads, eles praticamente todos eles tinham esses acessórios, assim. É claro que eram muito caros, né? Eu não lembro, não sei dizer qual era o valor, tem que dar uma pesquisada de uma dock dessa, mas devia ser um absurdo, assim. Devia ser tipo assim, o equivalente a você comprar um ou outro notebook ou um desktop, né? Um computador desktop. O valor desse acessório. Então, se era caro na época, imagina o quão raro, tá? Já a base não devia ser tão cara assim, tá? Não devia ser tão cara assim. Mas dá para ver aqui, ó, que ela adiciona a porta VGA, ela expande aí, adiciona várias outras portas aí no notebook. Interessante. PC Card Enabler. Isso aqui, dá uma pesquisada para vocês verem. Eu não acho que eu vou achar uma foto dele. Eu não vou achar a porta dele. Mas se não me engano, ele permitia você conectar. Basicamente permitia que a dock, essa Selecta Dock 3, você usasse placas PCI de um computador desktop no notebook, tá? Bem interessante, bem expandível, né? Você pode pegar um notebook desse e expandir para basicamente uma máquina desktop. E deixa a pergunta se com essa Dock 3 não daria para a gente, por exemplo, adicionar uma placa gráfica melhor nesse notebook, né? É de se pensar. E já que essas portas atrás aqui dele são portas mini PCI, talvez a gente possa estudar em algum vídeo futuro colocar uma placa PCI, uma Radeon PCI, né, uma placa de vídeo aí melhor nele usando esse mini PCI. Talvez dê certo, viu? Talvez dê certo. Eu não sei se a BIOS dele vai reconhecer a placa, mas é uma possibilidade, tá? IBM Multiport USB Hub, um hub de USB, enfim. Portable Drive Bay. Eu não sei se esse Portable Drive Bay se refere a esse acessório aqui. Pode ser, mas esse aqui é um acessório USB, tá? Eu também não sei se esse acessório USB tem relação com esse notebook, tá? Pode ser que não, tá? Pode ser que esse já era um acessório para uma linha da IBM superior, até porque ele é de abril de 2001, se não me engano, essa série 600X parou de fabricar em fevereiro de 2001, né? Então, é um acessório mais novo que a linha do notebook, então, muito provavelmente esse acessório não é desse notebook. Apesar de funcionar, né? Ó, a parte de comunicação de rede aqui, eu não vi, mas eu acho que ele não tem. Ele tem uma porta de modem aqui. Eu não quero mexer muito nele. Mas ele tem uma porta de modem aqui, tem uma porta serial, mas eu acho que ele não tem. Estou sentindo aqui, mas eu acho que ele não tem uma porta de rede LAN aqui atrás. Eu acho que não, hein? Posso estar enganado. Eu não quero mexer. Deixa eu... Peraí. Atrás dele ali não tem uma porta de rede LAN, tá? Se não me engano, a série 700 tinha. Ou talvez a próxima série, a 800, já tinha porta de rede LAN. Ele tem uma porta de modem aqui, uma porta serial, uma porta paralela e uma porta VGA ali atrás. Então, assim, para você usar a porta de rede LAN, Intelnet, teria que provavelmente usar uma card dessa daqui. E essa 100/100 card bus PC card provavelmente era isso, tá? Esses caras aqui, ó. Provavelmente era isso, tá? Era uma card dessa daqui. Ou via serial, né? Dá para você se comunicar, dá para você também formar uma rede com serial, tá? Também tinha a opção de modem 56K, apesar que ele tem um modem aqui,
Ele tem uma porta de modem aqui, agora eu não sei se é 56K essa porta aqui, tá? Enfim. Dá pra ver aqui, ó, o Super Disc. Isso aqui seria bem legal se achasse esse acessório aí, tá? Bem legal. O DVD. E aqui, ó, aqui o card bus 56K, tá? Bem interessante. E a dock, né? Bem interessante. PC Card Enabler com Advanced Intel Jet Feature adiciona 2 PC Card Bus slots e uma 10/100 Intel Jet Plus IBM Wake LAN suporte. Então, só a Select Base ali já adicionava essa funcionalidade aí de você ter mais 2 PC Card Bus, que é essa placa aqui, PCMCIA, né, PC Card Bus, que é essa card aqui, esse cartão. E adicionava, provavelmente a Select Base já vinha com a porta de rede LAN, tá? E funcionalidade desktop com a Selecta Dock 3, né? 2 full size e um half size PCI Exi slots. Então essa Selecta Dock 3 ia adicionar para o notebook 2 slots ISA e 2 slots PCI. Não, 2 slots PCI full size, 2 slots ISA full size e um slot PCI half size ou ISA half size. Interessante. SCSI 3 adicionava também. 2 portas USB para o gameplay. Interessante. Então, fica essa pergunta, se com a Selecta Dock 3, se daria para a gente colocar uma placa de vídeo diferente nesse notebook. Interessante. Vou dar uma estudada, porque se realmente der para a gente aproveitar a conexão PCI dele aí atrás, para isso, né, para colocar uma placa PCI, a gente pode estudar colocar uma placa de vídeo melhor nele. Seria interessante, porque Pentium 3 500 MHz com 256 MB de memória, mais ou menos que ele tem aqui, dá uma bela máquina retrô para jogar, tá? Se tiver uma placa gráfica interessante. É que essa New Magic que está aqui não é interessante. Mas é isso, galera, bem interessante. Então, assim, esses ThinkPads, assim, eu gosto muito deles porque eles eram extremamente versáteis na época, eram computadores super caros. Então, assim, eu acho bem interessante essa série de notebooks. Vou esperar terminar de formatar aqui, vou instalar o sistema operacional, colocar um Age of Empires para a gente meio que testar aí e ver ele funcionar.